Menino vê uma criança abandonada chorando trancada em um carro, e quando quebra a janela, algo aterrorizante acontece. Olá, sejam bem-vindos ao canal Uma História Nova. Aproveite esse momento incrível cheio de emoções especialmente para você. Rafael Medeiros corria pelas calçadas quentes do subúrbio, sentindo o suor escorrer pela nuca enquanto segurava firmemente a alça de sua mochila. O sol da manhã já anunciava um dia escaldante, e ele sabia que estava mais uma vez atrasado. Não era a primeira vez que se via nessa situação. Desde que seu pai, um bombeiro conhecido por sua bravura, falecera, ele carregava no peito uma sensação de urgência, como se o tempo estivesse constantemente fugindo de suas mãos. Talvez fosse isso que o fazia se atrasar tanto, a tentativa de viver intensamente cada segundo, mesmo que às vezes isso tornasse irresponsável aos olhos dos outros. À medida que se aproximava do portão da escola, a ansiedade aumentava. Não era apenas o medo da bronca que provavelmente levaria ao cruzar a sala de aula à tarde. Era algo mais profundo, um sentimento de que aquele dia não seria como os outros. O estacionamento estava quase vazio, com apenas alguns carros espalhados sob a sombra irregular das árvores. Um som abafado, quase imperceptível no início, fez com que ele parasse. Virando o rosto na direção de onde vinha, percebeu que o som era de choro. O coração de Rafael disparou, não pelo atraso, mas pela inquietação que o dominou. Ele seguiu o som até um carro preto, estacionado na extremidade do lote. Lá dentro, uma menina pequena, com as bochechas rubras e olhos cheios de lágrimas, estava presa no banco de trás. Ela batia na janela, seus punhos minúsculos mal fazendo barulho contra o vidro. A imagem era sufocante. Rafael sentiu o ar ao redor ficar mais pesado, como se o calor do dia se concentrasse apenas naquele carro. Por um instante, ele ficou congelado. O que deveria fazer? A lógica dizia para chamar ajuda, talvez correr até a diretoria e avisar alguém, mas seus instintos gritavam outra coisa. A menina parecia cada vez mais fraca, a respiração irregular e o rosto banhado em suor. Ele tentou abrir a porta, mas estava trancada. Bateu no vidro, tentando chamar sua atenção, mas os olhos da menina estavam semicerrados. Ela não vai aguentar, murmurou para si mesmo. E então, sem pensar duas vezes, ele pegou uma pedra que estava próxima ao meio-fio e ergueu o braço. Quando a pedra colidiu com o vidro, o som do impacto ecoou pelo estacionamento. Os fragmentos caíram como pequenas estrelas ao redor, e o ar finalmente encontrou a menina. Rafael estendeu os braços e a puxou para fora, sentindo o peso leve da criança contra ele. Ela soluçava, os olhos arregalados de susto, mas já respirando melhor. Rafael a segurou com cuidado, tentando acalmá-la, sem perceber que o barulho tinha atraído a atenção de outras pessoas. Rafael ainda segurava a menina em seus braços, sentindo sua respiração ofegante começar a se estabilizar. Ela era pequena, com cabelos cacheados e uma camiseta encharcada de suor. Ele tentou falar com ela, mas suas palavras saíram trêmulas, enquanto a adrenalina ainda percorria seu corpo. Tá tudo bem agora. Você tá segura, disse, com a voz embargada, tentando convencê-la, e a si mesmo, de que havia tomado a decisão certa. Ao redor, o som dos estilhaços do vidro sendo pisados ecoava à medida que algumas pessoas se aproximavam. Rafael notou o olhar confuso de um zelador que varria o pátio e de um pequeno grupo de alunos que chegavam atrasados, como ele. A cena parecia congelada no tempo, mas foi o grito do Sr. Maurício que quebrou o silêncio. Você quebrou a janela do meu carro? O diretor avançava com passos pesados, a expressão de fúria estampada no rosto. Sua gravata azul balançava com um movimento brusco, e o brilho do suor em sua testa refletia a intensidade do momento. Rafael tentou explicar, mas as palavras saíram atropeladas. Eu a vi presa, ela estava passando mal, o vidro estava fechado. O Sr. Maurício ignorou as palavras de Rafael e se dirigiu diretamente à filha, que ainda tremia em seus braços. Helena! Você tá bem? Por que você não esperou quieta no carro? Sua voz era uma mistura de preocupação e irritação, como se a culpa pelo incidente fosse da própria menina. Rafael ficou chocado. Como ele podia ignorar o que tinha acabado de acontecer? Ela estava desidratando lá dentro, gritou Rafael, a raiva subindo à medida que tentava conter as lágrimas. Você a deixou sozinha no carro com esse calor. Ela poderia ter morrido. O grupo de espectadores aumentava, os sussurros começavam a se espalhar pelo pátio como fogo. Alguns professores haviam saído da sala para entender o que estava acontecendo, e um aluno começou a gravar com o celular, tornando a tensão ainda mais palpável.
Você não sabe de nada, garoto, retrucou o Sr. Maurício, agarrando o braço da filha e tirando-a dos braços de Rafael. Você é só um aluno irresponsável que causou um prejuízo enorme. Quebrar a janela foi completamente desnecessário. O coração de Rafael disparava, não apenas pela indignação, mas pelo olhar assustado de Helena, que parecia querer se esconder, encolhida ao lado do pai. Ele quis dizer mais, quis gritar para que todos ouvissem, mas o peso da autoridade do diretor o fazia sentir-se pequeno. Mesmo assim, sua voz não falhou quando disse, firme, eu fiz o que precisava ser feito. Você pode me punir, mas eu não vou me desculpar por salvar sua filha. O Sr. Maurício virou-se, puxando Helena com ele, e murmurou entre dentes, vamos ver como você vai explicar isso na sala da diretoria. Rafael ficou parado por um momento, enquanto os sussurros ao redor se transformavam em um burburinho incessante. Ele olhou para o carro com a janela quebrada, depois para os rostos curiosos dos alunos e professores. Seu coração estava pesado, mas também havia algo mais profundo ali, um fogo que começava a arder. Ele sabia que aquela discussão ainda estava longe de acabar. E que, para defender a verdade, precisaria de mais do que palavras. Precisaria de coragem, a mesma que sempre imaginava que seu pai teria em uma situação como aquela. Sem hesitar, Rafael começou a caminhar em direção à diretoria, determinado a enfrentar as consequências de suas ações. O corredor que levava à diretoria parecia mais longo e sufocante do que nunca. As paredes, que normalmente passavam despercebidas, agora pareciam se fechar ao redor de Rafael. Ele caminhava com passos firmes, mas cada eco de seus tênis contra o chão cerâmico aumentava a tensão em seu peito. Atrás dele, um pequeno grupo de alunos o seguia em silêncio, incapazes de resistir à curiosidade sobre o desenrolar daquele confronto. Quando entrou na sala da diretoria, o Sr. Maurício já estava lá, parado atrás de sua mesa. Ele segurava um telefone em uma das mãos, como se estivesse prestes a chamar a polícia, mas hesitava. Helena, a menina que Rafael havia resgatado, estava sentada em um canto, abraçando os próprios joelhos. Ela parecia ainda mais pequena agora, como uma sombra de si mesma. Rafael a observou por um momento antes de ser abruptamente interrompido pela voz do diretor. Você tem alguma ideia do tamanho da confusão que causou hoje? Começou o Sr. Maurício, com uma fúria que parecia tão calculada quanto real. Ele largou o telefone sobre a mesa e cruzou os braços, olhando diretamente para Rafael. Além de destruir propriedade privada, você colocou minha filha em perigo ao quebrar o vidro daquele jeito. E ainda por cima, desrespeitou a autoridade da escola ao agir como se fosse seu dever tomar uma decisão dessas. Rafael respirou fundo, sentindo o peso das acusações, mas não recuou. Com todo o respeito, senhor, a única pessoa que colocou sua filha em perigo foi você, ao deixá-la trancada naquele carro. Ela estava sufocando lá dentro. Eu não podia ficar parado. Você não sabe do que está falando, retrucou o Sr. Maurício, batendo na mesa com força suficiente para fazer Helena estremecer. Rafael notou isso e sentiu o estômago revirar. Eu a deixei lá por alguns minutos, com o ar-condicionado ligado antes de sair. Não havia risco nenhum. Minutos? Você tem ideia de como estava quente hoje? Rebateu Rafael, sua voz subindo um tom. Mesmo com o ar-condicionado, o calor lá dentro era insuportável. Ela estava chorando, batendo no vidro. Se eu não tivesse feito nada, o que acha que teria acontecido? O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não de reflexão. Era o tipo de silêncio que só precede uma explosão. E ela veio, com o Sr. Maurício jogando as mãos para o alto, como se o simples fato de argumentar com Rafael fosse uma afronta. Você é só um estudante. Não é sua função decidir o que é certo ou errado em situações como essa. Você é imaturo, impulsivo e claramente não entende as consequências das suas ações. Antes que Rafael pudesse responder, a porta da diretoria se abriu. Era o professor Augusto, o veterano de ciências, conhecido por sua calma e firmeza. Ele olhou de Rafael para o Sr. Maurício e, por fim, para Helena, que ainda estava encolhida no canto. O que está acontecendo aqui? Perguntou, sua voz carregando autoridade suficiente para fazer o diretor hesitar por um momento. Esse garoto achou que era bombeiro agora, respondeu o Sr. Maurício, com sarcasmo gotejando de cada palavra. Ele quebrou o vidro do meu carro e agora está tentando justificar sua insubordinação. O professor Augusto olhou para Rafael, que parecia prestes a explodir de indignação, e depois voltou-se para o diretor. Com todo o respeito, Maurício, o garoto agiu para salvar sua filha. Talvez devêssemos focar no bem-estar dela antes de discutir quem está certo ou errado.
O comentário fez o diretor endurecer ainda mais sua expressão, mas Rafael notou algo diferente. O tom de Augusto havia mudado a dinâmica. O diretor parecia desconfortável, quase como se estivesse sendo desafiado pela primeira vez. Isso não vai ficar assim, disse o Sr. Maurício, quebrando o silêncio com um tom baixo e ameaçador. Rafael, pode ir para a sua sala. Esta conversa ainda não terminou. Rafael olhou para Helena, que finalmente levantou o rosto. Seus olhos encontraram os dele por um breve momento, cheios de gratidão, e aquilo foi o suficiente para acalmá-lo. Sem dizer mais nada, ele deixou a sala, sentindo o olhar do professor Augusto em suas costas. Enquanto caminhava de volta pelos corredores, Rafael sabia que a batalha estava apenas começando. Havia algo no olhar do Sr. Maurício que não era apenas raiva, era medo. E Rafael estava determinado a descobrir o que era. Os corredores estavam mais barulhentos do que o normal naquela manhã. Sussurros e olhares curiosos seguiam Rafael enquanto ele voltava para a sala de aula. Ele sabia que o incidente no estacionamento já era o principal assunto da escola. Alguns olhares eram de reprovação, outros de admiração, mas todos carregavam a mesma mensagem: algo importante havia acontecido, e ele estava no centro disso. Quando entrou na sala, a professora de literatura interrompeu sua explicação, e o encarou com uma sobrancelha levantada. Que bom que decidiu se juntar a nós, Rafael, disse, com um tom carregado de ironia. Ele murmurou um pedido de desculpas e se sentou, ignorando os sussurros de alguns colegas no fundo. Mas, apesar da aparente normalidade, Rafael não conseguia se concentrar. Sua mente estava presa na imagem de Helena, encolhida no canto da sala da diretoria, e na raiva desmedida do Sr. Maurício. O intervalo chegou rapidamente, e Rafael foi cercado por alguns colegas curiosos. Você quebrou mesmo a janela do carro do diretor? Perguntou um, com olhos arregalados. O que ele fez? Ele vai te expulsar? Rafael tentou evitar as perguntas, mas um comentário específico fez parar. Ouvi dizer que o Sr. Maurício sempre deixa a filha sozinha. Aquele cara só pensa no trabalho. Rafael encarou o colega que falou. Era Pedro, um dos monitores do turno da manhã, conhecido por observar tudo sem ser notado. Como assim? Perguntou Rafael, sentindo algo se acender em sua mente. Pedro deu de ombros. A galera da administração comenta. Ele vive trancado na sala dele, e às vezes a menina fica esperando por horas. Acho que ele já deixou ela no carro antes. Rafael sentiu o sangue ferver novamente. A negligência não era apenas um acidente. Era um padrão. Ele agradeceu Pedro, e com o coração acelerado, decidiu que precisava de mais informações. Foi até a sala do professor Augusto, onde sabia que poderia encontrar apoio. O professor estava organizando algumas pilhas de papéis em sua mesa, mas olhou para Rafael com atenção assim que ele entrou. Precisa de algo, Rafael? Perguntou, sem qualquer tom de julgamento. Eu preciso entender o que está acontecendo, professor, começou Rafael, cruzando os braços. O diretor está tentando me fazer parecer o culpado, mas tudo o que fiz foi salvar a filha dele. E agora estou ouvindo que isso não foi a primeira vez que ela ficou sozinha. Augusto suspirou e colocou os papéis de lado. Maurício é um homem complicado, Rafael. Ele sempre foi muito focado em sua carreira, às vezes à custa de coisas importantes. Mas você precisa ter cuidado. Ele tem poder aqui dentro, e você não quer ser visto como alguém que está criando problemas para ele. Não é criar problemas, rebateu Rafael, firme. É a verdade. Se ninguém fizer nada, o que vai impedir que isso aconteça de novo? O professor Augusto estudou Rafael por um momento antes de pegar uma folha de papel e anotar algo. Se você quer seguir em frente com isso, vai precisar de provas. Testemunhas, registros, qualquer coisa que mostre que você estava certo. Só assim poderá se proteger contra as consequências. Rafael saiu da sala com um plano em mente. Passou o restante do dia buscando informações discretamente. Conversou com outros funcionários, ouviu boatos dos alunos e até encontrou uma colega da secretaria que confirmou que, sim, Helena costumava ficar sozinha no carro enquanto o pai trabalhava. Ele também descobriu que outros professores já haviam notado o comportamento distante do Sr. Maurício, mas ninguém tinha coragem de confrontá-lo diretamente. No final do dia, Rafael se sentia mais preparado, mas também mais inquieto. Ele sabia que, ao desafiar alguém como diretor, estava entrando em território perigoso. Mas cada novo detalhe que descobria só reforçava sua determinação. Ao sair da escola, ele encontrou o professor Augusto esperando por ele no portão.
Rafael, disse o professor, com um tom grave. Sei que você está certo. Mas esteja preparado, porque o Sr. Maurício não vai facilitar para você. Amanhã, ele vai tentar virar a escola contra você. Rafael olhou para o professor e assentiu. Ele sabia que o dia seguinte seria decisivo. E, embora sentisse o peso das consequências se aproximando, também sentia que não estava sozinho nessa luta. O dia seguinte amanheceu com uma energia pesada na escola. O caso da janela quebrada havia se espalhado como fogo em mato seco, e todos pareciam ter uma opinião sobre o que Rafael havia feito. O estacionamento estava mais cheio do que o normal, e os olhares dos alunos e professores pareciam grudar nele enquanto caminhava até a entrada. Rafael ignorava os sussurros e seguia em frente, carregando consigo as informações que havia coletado no dia anterior. Ele sabia que aquele seria o dia de enfrentar o Sr. Maurício de frente. Pouco depois do início das aulas, a convocação veio. Uma aluna da secretaria bateu à porta da sala e entregou um bilhete para a professora. Rafael Medeiros, você está sendo chamado para a sala da diretoria. Todos os olhos se voltaram para ele, mas Rafael apenas respirou fundo e levantou-se. O silêncio no corredor parecia mais ensurdecedor do que nunca, cada passo ecoando como um lembrete da tensão que o aguardava. Quando entrou na sala da diretoria, encontrou o Sr. Maurício sentado atrás de sua mesa, com uma postura rígida e os olhos fixos nele. Ao lado do diretor, estavam dois outros professores, um deles o professor Augusto, e a coordenadora pedagógica, que mantinha uma expressão neutra. Helena não estava lá, o que fez Rafael sentir um misto de alívio e preocupação. Rafael, começou o Sr. Maurício, com a voz controlada, mas carregada de desdém. Decidimos dar a você uma chance de explicar sua versão dos acontecimentos de ontem. Espero que entenda a gravidade da situação e a importância de reconhecer seus erros. Rafael engoliu em seco, mas manteve a postura firme. Eu não cometi erro algum. Ontem, eu fiz o que precisava ser feito para salvar sua filha. Ela estava trancada, chorando e desidratando no carro. Se eu tivesse esperado mais, poderia ter sido tarde demais. A coordenadora ergueu uma sobrancelha, mas o Sr. Maurício interrompeu, antes que ela pudesse dizer algo. Você acha que pode decidir o que é melhor para minha filha? Você é um garoto, Rafael. Não tem ideia das responsabilidades que um pai, ou um diretor, carrega diariamente. Eu sei o suficiente para entender que deixá-la trancada no carro foi perigoso, rebateu Rafael, a voz mais firme. E não foi a primeira vez, foi? Tenho colegas que viram isso acontecer antes. Funcionários que comentaram sobre como ela fica sozinha enquanto você trabalha. Isso não é cuidado, é negligência. O Sr. Maurício ficou visivelmente pálido, e os outros professores na sala trocaram olhares. O professor Augusto levantou e decidiu intervir. Rafael, você trouxe essas informações porque acredita que elas ajudam a justificar suas ações, certo? Por que não as compartilha conosco? Rafael assentiu e começou a falar, expondo os relatos que havia coletado. Ele mencionou as vezes em que Helena foi vista sozinha no carro, as preocupações de funcionários que nunca foram levadas a sério e o padrão de comportamento do diretor, que priorizava sua reputação acima de tudo. Cada palavra parecia aumentar o peso no ar, e o Sr. Maurício começou a se mexer desconfortavelmente na cadeira. Isso é um absurdo, explodiu o diretor, batendo na mesa. Você está tentando transformar isso em um ataque pessoal, mas não vai funcionar. Eu sou um homem respeitado, e não vou permitir que um garoto destrua minha reputação. Não é sobre você, disse Rafael, sua voz subitamente calma. É sobre sua filha. É sobre o que poderia ter acontecido ontem. Se eu não tivesse feito nada, o que você diria para ela? Que a sua imagem era mais importante do que a segurança dela. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Era denso, carregado de emoções que ninguém parecia saber como lidar. O Sr. Maurício abaixou os olhos por um momento, como se as palavras de Rafael tivessem finalmente encontrado um espaço para penetrar. A coordenadora, que permanecerá em silêncio até então, começou. Maurício, acho que está claro que precisamos discutir essa situação com mais profundidade. E você precisa refletir sobre suas prioridades. Rafael, você pode voltar à aula. Vamos conversar mais tarde. Rafael levantou-se, sentindo que, embora a luta estivesse longe de terminar, havia dado um passo importante. Quando saiu da sala, encontrou Helena no corredor, olhando para ele com timidez. Ela não disse nada, mas seu sorriso pequeno e discreto era mais do que qualquer palavra poderia expressar.
Enquanto Rafael caminhava de volta para a sala, sentia que algo havia mudado. Não era apenas sobre o que aconteceu naquele dia, mas sobre quem ele estava se tornando. O confronto o havia fortalecido, e ele sabia que ainda havia muito a enfrentar. Mas, pela primeira vez, sentiu que estava no caminho certo. O dia seguinte trouxe um silêncio estranho à escola. A tensão que havia dominado o ambiente parecia ter se dissipado, substituída por uma calma pesada, como o ar após uma tempestade. Rafael chegou cedo, pela primeira vez em meses. Havia dormido mal, mas acordara com uma sensação de dever cumprido. Ele sabia que não estava completamente fora de perigo, o Sr. Maurício ainda era o diretor, e a escola ainda estava sob sua autoridade, mas algo havia mudado. Na aula, os colegas o tratavam de maneira diferente. Não havia mais o mesmo desprezo ou indiferença que ele estava acostumado a receber. Pedro, o monitor que havia lhe dado informações, sentou ao seu lado e cochichou: "Você foi corajoso ontem." "Não sei se eu teria feito o mesmo." Rafael apenas acenou com a cabeça, ainda processando tudo. Durante o intervalo, o professor Augusto chamou Rafael até sua sala. "Quero que saiba que sua coragem fez a diferença", disse ele, com um sorriso discreto. "A coordenadora e eu estamos trabalhando para levar o caso de Maurício ao conselho escolar. Ele será monitorado mais de perto, e as questões envolvendo a filha dele serão analisadas pelas autoridades responsáveis." "Ele vai perder o emprego?" perguntou Rafael, sem conseguir esconder a curiosidade. "Isso ainda não sabemos", respondeu Augusto, cruzando os braços. "Mas o mais importante é que Helena estará segura." "É isso que importa, certo?" Rafael assentiu, sentindo um peso ser retirado de seus ombros. Saber que Helena seria protegida era mais importante do que qualquer coisa. Mais tarde, foi chamado novamente à sala da diretoria. Dessa vez, o ambiente era diferente. O Sr. Maurício estava lá, mas sua postura rígida e autoritária havia desaparecido. Ele parecia menor, mais vulnerável. A coordenadora estava ao lado dele, assim como o professor Augusto, que mantinha a expressão neutra. "Rafael", começou o Sr. Maurício, com uma voz baixa e hesitante. "Quero me desculpar pelo que aconteceu. Eu não agi da melhor maneira ontem. Você estava certo em agir para proteger minha filha. Eu fui negligente, e isso não vai acontecer novamente." Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, surpreso. Ele não esperava um pedido de desculpas. "Tudo bem", respondeu, por fim. "Não fiz isso para provar nada. Só queria ajudar." O diretor assentiu, visivelmente desconfortável, mas sincero. "Eu sei. E sou grato por isso." Helena entrou na sala naquele momento, segurando a mão de uma assistente social que havia sido chamada para acompanhar o caso. Ela correu até Rafael e o abraçou com força, pegando-o de surpresa. "Obrigada", disse ela, com a voz baixa, mas cheia de emoção. Na saída, Rafael sentiu algo novo: orgulho. Não por ter enfrentado o diretor, mas por ter feito a coisa certa. Nos dias que se seguiram, a escola começou a voltar ao normal. O Sr. Maurício manteve um perfil mais discreto, enquanto as mudanças administrativas eram implementadas. Helena passou a frequentar um programa de acolhimento no período em que o pai trabalhava, garantindo que nunca mais ficaria sozinha. Rafael, por sua vez, ganhou o respeito dos colegas e professores. Não era mais o garoto impulsivo e atrasado, era alguém que havia mostrado coragem em um momento crítico. Sua relação com o professor Augusto também se fortaleceu, e ele passou a considerar o veterano como um mentor. Na última cena, Rafael está no estacionamento da escola, ajudando um colega a consertar a corrente de uma bicicleta. O garoto agradece e segue seu caminho, e Rafael observa o céu com um sorriso leve. Ele não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas sentia, pela primeira vez, que estava preparado. E, enquanto olhava para a entrada da escola, Rafael percebeu que recomeços não eram apenas para os outros. Ele também havia encontrado o seu. Se gostou da história, convido você a deixar seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder uma história nova. Até a próxima!